Recentemente eu recebi um e-mail que me deixou muito alegre. Alguns de vocês sabem, alguns anos atrás eu escrevi um livro e não estou fazendo propaganda não, mas espero que não tenha sido aquele que tem vários erros de gramática. De todo jeito, eu dei uma palestra num congresso de jovens na Alemanha. E um pastor da Romênia estava presente, comprou uma cópia do livro, acho que uma versão em inglês, leu e agora recentemente eu recebi um e-mail que eles decidiram traduzir o meu livro para romeno e para húngaro e vai ser o livro para os jovens, agora na Romênia. Então eu fiquei todo empolgado, todo inchado, né? Depois, para ver se fica melhor, né? E aí me fez lembrar quando eu escrevi o livro e eu pensava num título, e eu precisava de um título que chamasse a atenção das pessoas. O título do livro é Sonhar Não Basta. Mas na época eu queria colocá-lo como Não Basta Sonhar. Mas alguém me recomendou dizendo, não faça isso. Porque se você começa com o título do livro, não, as pessoas não compram. Porque é uma mensagem muito negativa. Você já começa com uma mensagem negativa na capa do teu livro. E isso é mal. E eu fiquei pensando depois de ter pregado aqui para vocês duas mensagens, eu fiquei pensando, será que a minha mensagem, o meu sermão também é muito negativo? Será que a mensagem que eu tenho pregado também é uma mensagem negativa? Será que o sermão que eu prego é um sermão que talvez deixe a pessoa para baixo? E eu resolvi, então, procurar na Bíblia inspiração. Dos grandes pregadores bíblicos do Novo Testamento, procurar inspiração nas mensagens para poder pregar. Então eu pensei, vamos olhar um sermão, por exemplo, de João Batista. O livro de Mateus. Vamos abrir, Mateus capítulo 3. Como é que o João Batista pregava? Mateus capítulo 3, versículo 2, quem poderia ler aí com uma voz bem positiva, por favor, uma voz que anime, uma voz que levante o público. Capítulo 3 de Mateus, versículo 2, qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não é lá muito positiva, né? A gente tem... Mateus capítulo 4, versículo 17, vamos ver um sermão de Jesus Cristo. O que diz Mateus capítulo 4, verso 17? Quem poderia ler bem alto? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Vamos escutar um sermão de Pedro. O que diz o sermão de Pedro? Atos 2, 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para que Deus vos perdoe os pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora Atos 17, 30, o sermão do apóstolo Paulo. Não é possível que Paulo também vai fazer um sermão triste. O que o apóstolo Paulo fala em Atos 17, 30? Quem poderia ler? Atos. Não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. A voz do irmão é uma voz mais suave, né? Nem parece ser assim muito de uma mensagem triste, né? Ele dava para pregar esse sermão. Uma mensagem mais tranquila, arrependam-se. Com a voz dessa eu me arrependeria também. Tem coisa mais triste de começar um sermão? Arrependam-se. Eu acho que os grandes pregadores modernos não utilizam muito esse tipo de sermão. Né? Mas era a prática dos grandes pregadores da Bíblia. E hoje nós vivemos numa época em que nós não gostamos desse tipo de mensagem. Por incrível que pareça, até os críticos da Bíblia gostam do texto que diz, amai-vos uns aos outros. Todas as pessoas gostam desse texto. Mas por incrível que pareça, nem os crentes gostam do texto que diz, arrependam-se. A coisa mais comum que nós ouvimos na TV é um ator, uma atriz, um cantor ou uma cantora dizendo,
eu não me arrependo de nada do que fiz. Já ouviram isso em alguma entrevista? A pessoa com a boca toda cheia de orgulho diz, eu não me arrependo de nada que fiz no passado. E ela não entende, ele não entende a tolice que ele está dizendo, ao dizer, eu não me arrependo do que fez. Enquanto a Bíblia toda te chama para se arrepender, a mensagem que nós escutamos aí fora é, eu não me arrependo. Por incrível que pareça, no Éden, Deus fez um sermão ou trouxe uma mensagem negativa quando ele disse, não coma. E o diabo trouxe uma mensagem positiva, não foi? Comam. Nós devemos ter muito cuidado com que tipo de sermão nós estamos querendo ouvir hoje em dia. O que eu e você queremos ouvir? Enquanto a Bíblia diz, arrependa-se, e eu vou falar sobre esse tema hoje. Eu sei que não é um tema agradável, arrepender-se, mas o que eu fiz foi tão mal. Arrepender-se. Será que eu preciso me arrepender de algo? Há, na minha opinião, dois aspectos sobre a mensagem de arrependimento que fazem com que essa mensagem seja uma mensagem tão complicada para nós. Os dois aspectos são o seguinte. O primeiro aspecto é a questão do controle. Arrepender-se tem a ver com humilhar-se. Arrepender-se tem a ver com admitir que você errou. Arrepender-se tem a ver com entregar o controle da tua vida para outra pessoa. E eu vou lhe dar um exemplo bem prático. Dentro de casa, os homens, os maridos, o sacerdote da casa, a cabeça da família. Não sei se já aconteceram com vocês. A esposa diz, leve o lixo lá para fora. Naquele momento, pastor, o sangue esquenta do marido. Aí ele olha assim e diz, quem é ela para dar ordem para o rei da casa? Não, não é? Em minha casa, a palavra é sempre minha. Está bem, sim senhora. É um homem santo, assim pode. Por que é que eu tenho tanto problema quando eu escuto uma ordem dessa da minha esposa? Por que é tão difícil? Porque eu não quero admitir que ela tem o controle. Vão aprendendo, vocês que não casaram ainda. Já tem gente pensando agora 2 vezes, e agora? A questão do controle é tão séria, escutem só. O Isaac não faz isso não, né? Quando você diz para colocar o lixo lá para fora, ele nem discuta. Ele... Já vou. Aí você tem que lembrar a cada 6 meses, né? Então, o interessante, e aqui está o conselho para os homens, a questão do controle. Preste atenção, estou falando num contexto de arrependimento. Na próxima vez, o segredo para os homens controlarem isso. Na próxima vez que a tua esposa falar para ti, cadê o Isaac? Ele não está aqui para escutar? O Isaac está com medo de ouvir esse sermão. Na próxima vez que a esposa falar, coloque o lixo lá para fora. Escutem só. Na próxima vez que a esposa falar, coloque o lixo lá fora. Você vai respirar fundo. Olhar para ela. Pode colocar o dedo na frente dela assim. E vai dizer assim para ela. Escute bem. Eu vou colocar o lixo lá fora, mas quando eu voltar, eu vou lavar o prato também. Quando você faz isso, quando você fizer isso, quando você faz isso, você está mostrando quem é que tem o controle dentro de casa. Quando você faz isso, pastor, você... E vai passar o aspirador de pó para a mulher saber quem é que manda. Porque na hora que você faz isso... Quer que eu repita, Isaac? Quer que eu repita? Quando a tua esposa te mandar colocar o lixo para fora, você olha para ela e diz assim, eu vou colocar, mas quando eu voltar eu lavo os pratos também.
Tá certo? Você diz assim, porque isso demonstra que você é quem controla, que você é quem manda. Esse fato está relacionado no contexto da segunda milha de Jesus Cristo. Você não conhece a segunda milha? Na época que Jesus Cristo vivia da terra, os romanos dominavam a Palestina e havia uma lei em qualquer romano poderia forçar um israelita a carregar a sua mala por 1 milha. Então o romano chegava, seria como se, por exemplo, vamos pensar num país aqui, a Alemanha dominasse a Portugal e todo alemão que chegasse de férias, encontrasse o Portugal no meio da rua, ei, carrega minha mala. Seria a mesma coisa, você está dentro de Portugal, em Setúbal, aparece um alemão e diz, carrega minha mala. O Eric está aqui, pronto, o Eric, carrega minha mala. E aí você teria que carregar. Na época de Jesus Cristo acontecia isso. Os romanos tinham o direito de forçar qualquer judeu a carregar sua mala 1 milha. Então, se um judeu pudesse parar com este carregamento 1 centímetro antes de completar 1 milha, ele parava para chegar em casa e dizer, mas não carreguei 1 milha. Quando Jesus Cristo se levanta para pregar, diz, se alguém te pede para caminhar 1 milha, vai com ele? 2. A primeira milha é da humilhação, né? A segunda é a do amor. Agora imagina a surpresa que seria para o romano. Seria a mesma surpresa do que o Isaac dizendo que ia lavar os pratos. Era a mesma surpresa quando chegasse a milha, o romano sabia que a lei exigia até ali, o romano iria ter que carregar a mala, e o judeu olhasse, não se preocupe, eu carrego a próxima milha. Quando nós fazemos isso, a nossa vida começa a mudar. É fácil? Não é fácil. Mas em que lugar na Bíblia diz, aceite-me e vai ser só água de coco? É isso que está escrito na Bíblia? Não. A Bíblia não fala em nenhum momento que será fácil. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo nos chama para uma vida prática. E esse meu sermão hoje é uma questão bem prática. E esse pragmatismo começa dentro de casa. Eu estava conversando com a Laila aqui, que eu conhecia lá no Canadá. E quando eu conheci ela era bem mais jovem, agora já tem mais de 20 anos. E ela me contou e que me entristeceu o coração tremendo de jovens que eu conheci na época que abandonaram a carreira cristã. Quantos jovens vocês conhecem que abandonaram a vida cristã porque não viram dentro de casa um exemplo dos pais? Porque os pais não colocaram em prática o evangelho, que liam, que falavam na frente da igreja. Eu conheço um jovem, não vou te mencionar quem foi, Laila, mas eu conheço um jovem lá em Toronto que eu dei estudos bíblicos para ele. Ele nasceu na igreja adventista, os pais adventistas, e quando ele decidiu, ele veio me pedir estudos bíblicos, ele disse para mim, por favor, me dê estudos bíblicos, eu quero aceitar Jesus, mas eu não quero ser como os meus pais que são, e ele usou a expressão em inglês, half-baked Christians. Cristão mal passado. Eu nunca tinha escutado essa expressão na minha vida. Um jovem de mais ou menos 16 anos na época, ou 15 anos, chega para mim e diz, Rivelino, eu quero aceitar Cristo, mas eu não quero ser como os meus pais, que são cristãos mal passados. Pô, o que é um crente mal passado? O que é um crente mal passado? Insosso. É um crente que começou a ser cozido ou cozinhado e não foi completamente, foi tirado. Quando aquele jovem disse isso, eu chego em casa, me coloco no joelho, Senhor, eu não quero ser um crente mal passado. A última coisa que eu quero ser na vida é um crente que não seja crente de verdade. A mensagem para a igreja de Laodiceia é, porque tu não és fria, nem quente, mas porque és morna, estou a ponto de vomitar da minha boca. Meu Deus, quantas vezes a gente vai ter que escutar esse texto? E não vamos nos arrepender do nosso pecado. A Bíblia está te chamando, meu amigo, Deus está te chamando para uma vida de um cristianismo prático. Isso não significa que você vai andar dentro de casa com aquela áurea na cabeça brilhando. Não é isso. A Bíblia te chama para por isso que existe arrependa-te. Para quando você cair no teu pecado, você olhar para tua esposa e pedir perdão.
Nós vamos fazer um programa com as esposas e os maridos hoje à noite, mas se for para pedir perdão vai ser muito longo esse programa, então é melhor a gente fazer um programa diferente. Mas eu quero que você comece a tomar a decisão de ter um cristianismo prático. Arrependa-se. É a primeira coisa, a questão do controle, é você ter um controle. Existe um estudo científico, é bem interessante isso, é um estudo científico, não é um estudo cristão, mas esses são psicólogos, eles perceberam que o segredo para você não explodir, porque o nosso problema é que a gente é crente bomba, né? A gente adora, explodir, tá tudo bem. Eu lembro de uma vez que eu estive numa igreja no Brasil, eu fui convidado para pregar e estava vendo uma campanha lá no Brasil, diga não à violência. E eram todos os crentes, cada um com uma camisa bonita, com a mão na frente, mandando parar, assim, pare com a violência contra as crianças. E todos os crentes da igreja cantando e dizendo, estamos fazendo uma campanha contra a violência contra crianças. E enquanto eu estou sentado numa igreja muito grande, na minha frente havia um irmão lá, um diácono sentado, do lado dele o filhinho dele pequenininho. E você sabe como é, criança, vai, bagunça, pai para um lado, vai para outro. E o pai dizia, fica quieto menino, fica quieto. E eu observando, e o homem com a camisa, não a violência. E o menino fez uma coisa, o cara pegou, pai, fica quieto aqui. E os meu pai, o rapaz com a camisa para mandar parar a violência, quase matava o próprio filho ali. Porque a gente, naquele momento, esquece completamente. Parece que esquece, né? Por quê? Esse estudo científico dizia o seguinte. O que você deve fazer no momento que você sente que vai explodir... Na Espanha não acontece isso, não. Não, as espanholas não. Mas quando você sente que vai explodir, o segredo é... O que está acontecendo aqui? É você fazer perguntas. Pergunte-se. Por quê? Por que eu estou perdendo a cabeça? Por que eu estou ficando nervoso? Se você começar a se perguntar, você vai perceber que não há razão para explodir. As razões são tão tolas, são tão bobas, são tão pequenas, que você vai parar para pensar e não faz sentido explodir. E quantas vezes a gente explode porque a esposa disse, jogue o lixo lá fora. Fulano, o que você está fazendo? Ainda está no Facebook. Quantas vezes a gente explode por coisas tão pequenas? Depois de percebermos isso, nós temos que começar a nos arrepender. E arrependimento vem, primeiro, tendo controle. Um viciado em drogas, ele não tem controle. Mas vocês não são viciados em drogas. Um alcoólatra, ele não tem controle. Mas vocês podem ter controle. Então, se você não tem uma dependência química, então não me diga que você não pode ter controle, porque você pode tomar uma decisão. E escutem bem, Cristo não vai controlar por você. Ele vai te dar a liberdade de escolher. Satanás vai te controlar. Se você vacilar, Satanás te controla. Eu já dei estudos bíblicos para pessoas que eram viciadas em drogas. Eu não sei se eu já falei para vocês de situações em que pessoas ficaram endemoniadas. Já contei isso para vocês? Eu estava dando estudo bíblico para um rapaz, um grande amigo meu, nós andávamos de skate, nós éramos skateboarders, e ele tinha problema com drogas, ele tinha problema com álcool. E quando você tem problema com essas drogas fazem com que você perca o controle, e quando você não tem mais controle, quem é que vem e controla? O diabo. E enquanto eu dava estudos bíblicos, eu tentava dar estudo bíblico para ele, na casa dele, ele de repente desmaia nos meus braços, e eu digo, ei cara, o que está vendo contigo? E naquele momento vem a voz do inimigo e começa a falar, e eu tive que segurá-lo, e foi a primeira vez na vida que eu descobri quão importante é decorar textos da Bíblia, viu? Porque eu não tinha mais como abrir a Bíblia, né? Eu tinha que segurar o rapaz, enquanto orava e recitava os versos que eu conhecia. Salmo 23, 1, Salmo 91, 1, todo salmo era só o primeiro verso, né? E eu só dizendo o primeiro verso de todo salmo que eu ainda me lembrava. Então, decorem os textos bíblicos, viu? Decorem. Quando você não controla a tua vida, o diabo vem e controla. Mas Cristo está te dando a opção e te dando o poder para que você controle. O segundo aspecto, primeira questão do controle. Quando você passa a controlar. O segundo aspecto, que está relacionado com arrependimento, é a questão da consciência. Se eu ganhasse €1
para todas as vezes que eu escuto um crente dizendo, mas a minha consciência não me acusa. Se eu ganhasse €1 para todas essas vezes, eu estava milionário hoje. A minha consciência não me acusa. Vocês já ouviram isso também? Pessoas continuando no pecado e dizendo, não, mas a minha consciência não me acusa. Você está pensando que a tua consciência é juiz, que a tua consciência é advogado, que a tua consciência vai ficar te telefonando? Eu vi uma ilustração bem interessante em que o autor dizia, a consciência, ela é como uma janela que deixa que a luz entre. Ela não tem luz em si. Ela permite que a luz entre. Quando você fecha, a luz não entra. Então, se todas as vezes que Deus tenta falar contigo, você fecha a janela, e a voz de Deus fica abafada, e você agora coloca a cortina, e fica cada vez mais baixinha a voz de Deus, mais difícil fica para que a tua consciência tenha algum efeito na tua vida. Controle e consciência. A consciência é você permitir que Deus fale contigo. Quando você permite, a decisão é tua. Ele não vai tomar a decisão por ti. Ele não vai fazer por ti o que você tem que fazer. Mas tudo isso está... E nós, seres humanos, nós temos a tendência de tomar atitudes, às vezes absurdas, pensando que podemos resolver o problema de forma superficial, de forma cosmética. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Eu comecei a treinar para correr. Eu estava correndo e me convidaram para entrar numa equipe para correr a maratona de Frankfurt. Revezamento. Eu não tinha condições de correr a maratona toda. Então eu fui correr só o revezamento. Eu correria... Não sei por que a equipe decidiu que eu ia correr a menor parte. Então eu só corri 7 quilômetros, entreguei o meu chip eletrônico para o segundo da minha equipe, ele continuava mais alguns quilômetros, depois entregava para o outro, continuava. Tudo bem. Quando eu chego para correr na maratona de Frankfurt, eu me preparei, né? Estava treinando, comprei um relógio de maratonista para poder marcar a distância, a velocidade, a pulsação. Comprei tênis de maratonista. Uma roupinha bem coladinha de maratonista. Chego para correr. Quando eu chego lá em Frankfurt, aí eu vejo os 3 primeiros colocados, cada um ganharia um BMW. Aí eu, opa! Aí quando eu olho na frente, estão lá uns quenianos, pessoal da Etiópia. Aí eu fiquei olhando assim, moreno, eu não sou branco, de país pobre, eu também sou de país pobre. Aí eu olhei assim, rapaz, eu com relógio de maratonista, com tênis de maratonista, corpinho de maratonista, perna de maratonista, bem fininha. Eu disse, eu vou ganhar essa maratona. E eu fiquei todo empolgado, eu já me imaginei sair no jornal lá de Mossoró, lá da minha cidade, o moçoroense, tá lá, né? Primeiro colocado na maratona de Frankfurt, lá do Brasil. E eu imaginei voltando para casa de BMW, né? No lugar de trem, eu ia de BMW para casa. E eu fiquei, eu vou ganhar essa maratona. Aí eu entro lá. Puta! Sai correndo. E eu tô correndo, o povo gritando, todo mundo empolgado, mas eu não pude correr a maratona toda porque eu tinha que passar para o meu colega, né? Eu fiquei chateado. Aí terminei meus 7 quilômetrozinhos, aí desci, peguei o metrô e fui para o final. Você sabe que a maratona são 42 quilômetros, né? E aí eu fui para o final para esperar ver as pessoas chegando. Quando eu chego lá, o queniano já tinha tomado banho, estava esperando a medalha dele. Aí eu disse, como é que esse cara chegou antes de mim? Eu vim de metrô, como é que ele chegou antes de mim? Aí eu cheguei, esperando os meus amigos chegarem. Quando eles chegaram, 4 homens, 3 alemães e um brasileiro. Nós fizemos a maratona em 4 horas e 11 minutos. O queniano sozinho fez em 2 horas e 8. Então, um africano é mais rápido de 4
do que 3 europeus e um brasileiro juntos. E... Mas por quê? E ali na Maratona de Frankfurt, eu tive a maior lição espiritual da minha vida. Eu tinha roupa de maratonista, cidadania de maratonista, relógio de maratonista, tênis de maratonista, até perna de maratonista eu tinha. Mas sabe o que eu não tinha? Antes de começar a maratona, o meu relógio já mostrava que o meu coração estava batendo 100 batidas por minuto. A líder da nossa equipe disse, ixi, você não precisa nem correr, já está batendo isso tudo. E o maratonista, ele começa a correr, está 60, está 70. No meio da maratona, está talvez 100. Antes de começar, o meu coração já estava 100. Eu posso ter tudo de maratonista por fora, e se eu não tiver um coração de maratonista, não tenho a mínima chance. Você pode ter cara de crente, certificado do curso do livro de Daniel. Você pode ter os livros da irmã White em casa. Você pode ter roupa de crente, sabonete de crente. Você pode ter tudo, meu amigo. Se você não tiver um coração de crente, você não é crente. No Salmo 23, ou no Salmo 51, desculpa. Davi é visitado, depois do seu pecado com Betseba, ele é visitado pelo profeta Natan. Vocês conhecem isso. O profeta Natan declara o pecado de Davi. Davi se coloca de joelhos. Pequei contra ti, Senhor. Põe em mim um coração novo e renova em mim um espírito reto. Será que eu estou falando para algum Davi hoje? Que tem cara de crente, roupa de crente, lenço de crente, mas está precisando, assim como Davi, uma oração de um coração novo. Para tratar a esposa diferente, os filhos diferentes, os amigos diferentes. Será que eu estou falando para alguém que precisa ter um cristianismo prático a partir de hoje? Você gostaria de ter um coração novo? O texto em hebraico não diz cria em mim, o texto em hebraico diz cria para mim, porque esse coração aqui, Senhor, estou precisando de um coração novo, novinho em folha. Eu queria te convidar para hoje a gente começar uma nova vida. Um cristianismo de segunda milha, um cristianismo onde, quando a minha esposa me mandar lavar os pratos, botar o lixo para fora, eu vou me controlar. E vou pensar, eu estou aqui para andar a segunda milha, eu não vou andar só uma, não. Cristo nos chama de um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que mostra outra face. Eu sei que não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil ser enrolado? Eu tinha um amigo na igreja que dizia, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Ele me pediu dinheiro emprestado, vai ter que pagar. Então a gente tem um medo de perder. Há certos momentos na vida, meu amigo, que você só ganha quando você perder. Eu queria te convidar para que você perdesse hoje uma coisa que se chama orgulho. Só está te dando mais quilos, creia-me. Você não está ficando nada melhor. O teu orgulho não te leva a canto nenhum. O teu orgulho não te deixa melhor. O teu orgulho está acabando contigo. Nós vamos cantar e no fim dessa canção nós iremos fazer uma oração. Uma oração por um coração novo. Um coração por um cristianismo novo. Para quando eu entrar na minha igreja, eu vou olhar para aquele irmão. Sabe aquele irmãozinho que me perturba? Eu vou orar para amá-lo. Eu queria que você, a partir de hoje, tomasse uma decisão de amar aquele irmão que você já não aguenta mais. Ai, como é difícil, Senhor. Mas vamos fazer isso. Vamos orar por aqueles que nós temos problemas. Vamos orar para que Deus crie em nós um coração novo, renove em nós um espírito inabalável. E você, acredite, quando você começar a fazer isso, a tua família vai ficar... Pode ser até que a tua esposa desconfie no início, né? Eita, o que está havendo aí? Ele está muito diferente. Mas vocês foram chamados para uma renovação. Para viver uma vida de um cristianismo prático.
Vamos cantar então. Querido Deus, nós gostaríamos de fazer uma oração de renovação. Teu sábado está se encerrando, ó Pai. Nós gostaríamos de começar uma semana diferente. Uma semana de vitória, Senhor. Vitória nos nossos lares, vitórias nos nossos trabalhos, vitórias na escola, nos nossos relacionamentos. Renova em cada um de nós, Senhor, um coração novo, um espírito inabalável. Ó Pai, faze-nos crentes de verdade, Senhor. Nós queremos brilhar por Ti, Senhor. Nós queremos andar como Jesus andou. Nós queremos ter o poder que vem do alto, da chuva serôdia. Queremos, ó Pai, curar os doentes, ressuscitar os mortos e pregar para todos aqueles que ainda não Te conhecem, para que saibam que a salvação é chegada nesta terra. Pai querido, volta logo, Senhor Jesus. Prepara-nos para Te ver face a face. Transforma-nos completamente para que possamos viver ao Teu lado, na Tua glória, na Nova Jerusalém. Mas eu sei, Senhor, que nós somos fracos e pecadores. Mas Te pedimos o Teu poder, Senhor, para andarmos como Tu queres. Que possamos ser de agora em diante, possamos ter o controle. Que possamos decidir a cada momento ficar ao Teu lado e fazer aquilo que é a Tua vontade. Que dentro de casa, Senhor, possamos mostrar mais amor às nossas esposas, aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Que possamos fazer a vida deles uma vida melhor. Por isso, Senhor, nos arrependemos no pó, nesse momento, de tudo de errado que cometemos no passado. Às vezes que fomos rudes, confessamos, Senhor, que várias vezes maltratamos as pessoas que nos amavam. Às vezes deixamos de honrar os nossos pais e várias vezes, Senhor, falamos palavras para denegrir, para humilhar, para torturar. Que o Senhor nos perdoe todas as vezes que fizemos isso. Que o Senhor nos dê uma chance novamente para amar a cada uma dessas pessoas que um dia nós ferimos. Que o Senhor venha nos dar a oportunidade de ser uma luz aqui na terra, para que possamos ser o sal da terra e levarmos salvação a milhares. Que nenhum saia daqui, ó Pai, que ninguém saia daqui perdido, mas saia daqui salvo no sangue de Jesus. E que cada pessoa saia daqui
com o teu Santo Espírito para uma obra tremenda que o Senhor já preparou. Sabemos que tribulações virão, mas em Ti somos muito mais que vencedores. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos uma semana ao Teu lado. Abençoa cada família, a cada parente que está distante. Eu oro, por exemplo, pela Rita, que está na Alemanha, que o Senhor a cure completamente e que o Senhor a traga de volta aos Teus pés, ó Pai. Eu oro, ó Pai, pelos filhos da Tua igreja que abandonaram a Tua igreja, aqui em Portugal, assim também como no Canadá e na Alemanha, que todos eles voltem para Ti antes que seja tarde. Que o Senhor derrame um espírito de humildade sobre cada um deles e que eles se arrependam-se dos seus pecados e encontrem a salvação em Cristo Jesus. Pai amado, estejas conosco nos momentos que iremos desfrutar aqui juntos, que possamos estar, ó Pai, cada dia, cada momento, crescendo em Ti. Quando os problemas vierem, que possamos nos lembrar que as nossas tribulações e as nossas dificuldades estão aqui apenas para nos fazer sermos melhores, porque em Ti somos novas criaturas. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós já Te agradecemos tudo isso. Amém.